O Financial Times, um jornal liberal, está detonando o Trump, chamando ele de imperador do Brasil. Pois é, nem o Financial Times está poupando o Donald Trump. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto com o nosso Pedro Zambarda aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá. Boa noite, Pedro Zapata. Nem o Financial Times está poupando o Trump, é? Você também adotou o meu apelido, então. A desculpa é irresistível. É irresistível. Tá cortando um pouco seu microfone, mas deu pra entender. Deu uma abafada no seu som, só não consegui ouvir o resto. É normal. O começo é sempre assim, mas na gravação sai ótimo. Tá Pode ótimo. seguir o barco. Tá bom. Não, eu li esse artigo do Financial Times, a gente não vai conseguir abrir no original, porque tem todos aqueles bloqueios lá e tal, tem que ser assinante, mas os veículos estão fazendo a tradução. E eu pensei, sei lá, Ana, a gente normalmente quando fala de ditadura, né, você pensa assim, não, o Trump quer ser um ditador. Mas não, ditador geralmente é aqueles caras, sabe, tipo, eu sou só o funcionário aqui fazendo serviço sujo e beleza. Não, ele quer ser rei, ele quer ser, você tem que botar na cabeça que ele quer ser o Darth Vader. Esse é o lance, assim, ele se sente iluminado por estar naquele cargo. E aí tem o artigo original, eu vou colocar na tela aqui, porque eu tô com minha tela aqui, ó, Trump, Emperor of Brazil, the US President's sympathy for disgraced strongman Bolsonaro is a part of alarming pattern. Eles dizem que tem um padrão alarmante quando o presidente americano tem uma simpatia pelo líder Bolsonaro, que foi desgraçado aí pelo processo judicial. O DC me fez uma tradução desse artigo, eu vou trazer aqui os principais pontos, e é importante as pessoas saberem, tá? O Financial Times, eu tirei minha tela sem querer, o Financial Times é uma das bíblias liberais, tá, gente? O Financial Times, ele é, junto com a Economist, as principais publicações da direita. A gente não tá falando aqui do DCM, da Fórum, do 247 do ICL. A gente está falando de uma publicação de direita. Imperador do Brasil, Financial Times critica Trump por punir a justiça brasileira para proteger Bolsonaro. Vou ler aqui os principais trechos. O jornalista Edward Luce, colunista e editor do Financial Times, publicou na última terça, dia 22, o artigo Trump, o Imperador do Brasil, em que critica duramente as tarifas de 50% impostas pelo governo ao Brasil. Segundo ele, o objetivo das sanções é proteger Jair Bolsonaro e atacar o sistema de justiça brasileiro, punir o sistema legal de uma democracia irmã por aplicar a lei, escreve Luz, referindo-se ao Supremo Tribunal Federal e aos processos contra o ex-presidente brasileiro. O jornalista aponta ainda que essa política de sanções pode acabar ajudando Lula e não Bolsonaro. Entre as principais vítimas de uma tarifa americana de 50% sobre o Brasil estariam os pecuaristas e os exportadores de café do país. Ambos os setores são redutos de Bolsonaro. Trump está, portanto, ajudando Lula e não Bolsonaro. Ele argumenta que a guerra comercial pode fortalecer líderes nacionais, como ocorreu no Canadá e na Austrália, ao unir eleitores contra ataques externos. Lucy ironiza: em queda nas pesquisas, rumo ao esquecimento eleitoral, Mark Carney, do Canadá, Anthony Albanese, da Austrália, e agora Luiz Inácio Lula da Silva, do Brasil, tem uma solução para você. Faça com que Donald Trump lance uma guerra comercial contra o seu país. Virou fórmula, né? Virou fórmula. Pô, preciso ganhar uma eleição. Manda alguém lá. Vamos falar com a China. Vamos falar com a China. Que aí 26 tá garantido. Vamos entrar na nova Rota da Seda, vamos fazer isso aí. Segundo o jornalista, o padrão de imprevisibilidade de Trump não é aleatório, é parte de uma estratégia de poder centrada nele mesmo e seus aliados autoritários. Lucy chama a estratégia de Trump de incontinência imperial e afirma que o republicano usa tarifas como instrumento de poder pessoal. Ele lembra que mesmo com o superávit comercial dos Estados Unidos em relação ao Brasil, o país foi alvo de uma tarifa mais alta, enquanto a Turquia, com déficit, recebeu apenas 10% no tarifaço. Muito bom, assim, o Financial Times falando nisso, né? Quando eu trabalhava na Exame, a gente lia bastante o Financial Times, eles eram bem críticos da China, era um negócio bem doido, e parece que o Trump exagera tanto que até os aliados dele de direita ficam contra. Então, ele tá fazendo gol contra, mas eu quero mostrar para vocês que tem um pano de fundo nessas vontades imperiais do Donald, né? Eu tinha falado lá no nosso grupo, Ana, que o Mark Ruffalo, que é o cara que interpretou o Hulk, ele falou numa entrevista à MSNBC
que ele achava que o Trump quer ser um rei. E aí eu queria mostrar pra vocês essa entrevista em inglês. Eu vou fazer uma traduçãozinha aqui em seguida, se você puder mostrar. É só alguns minutinhos. Eu vou fazer uma tradução rápida. Why are people out here getting soaked in the rain to send a message? Because we see our democracy is in real trouble. We see a president who has made himself a king and dictator. And we don't see an opposition that's powerful enough to stand up against the trampling of our rights. O que ele tá dizendo aqui? As pessoas estão fazendo manifestação no meio da chuva, em Nova York, e aí o repórter pergunta, o que você vê nisso? Ela fala, olha, as pessoas estão se manifestando contra um presidente que se vê como um rei e um ditador. Aí você percebe, como rei. Ele não é que ele é um autoritário que foi colocado naquele posto. Ele é quase um aristocrata. Ele se sente uma classe privilegiada. A gente vê isso até pelo piti que ele tá dando no escândalo do Epstein, que ele sabe que vai jogar o nome dele na lama, porque o Trump se acha diferente do resto dos americanos. Ele se acha uma casta superior. Tem uma visão de fundo na ideologia dele. Os protestos que estão sendo feitos nos Estados Unidos estão usando, de fato, a frase No Kings, né? No Kings. Porque eles são uma democracia. E é o que ele fala, a gente está tentando defender a nossa democracia. O Steve Levitsky, daquele livro Como as Democracias Morrem, dizem que o Brasil está dando exemplo, não passando vergonha nessa questão das tentativas de golpe modernos. Enquanto os Estados Unidos... E é importante dizer, eu vou chegar no Bolsonaro. O Bolsonaro, embora não fale nisso, ele fala muito de 64, fala muito a respeito dos generais, mas ele tem as mesmas ambições monarquistas. Ele se cercou de monarquistas na eleição de 18 e eu vou mostrar para vocês. Então é importante a gente lembrar disso, fazer esse paralelo. E vamos só mostrar o finalzinho do vídeo, aí eu vou mostrar uma imagem da Economist e uma imagem da própria revista Time. Vamos lá. And the trampling of the Constitution that's happening every single day with executive orders, with the refusal to obey court orders, kidnapping of immigrants, people who are here legally, people who their children are being taken from them. We're disgusted and we're scared. And we know that the only way to fight this now is for the people, is to come together. When a U.S. senator is tackled in a press conference, representing his constituency with a question to the Homeland Security, who has invaded that state with a military presence, you know you're heading towards dictatorship. That's a turning point. You're only going to see more of that happen. This administration will continue to overreach, and this will be the response. We're not going away. We're not going to be quiet. We love each other, and we realize that we love this country so much that we're leaving our homes today in the rain to express our friendship and love for the people here who made this place. Eu tô apaixonado que o Hulk tá falando de amor entre os estadunidenses. É fofinho. É tão fofo falando. Ele falou o seguinte, gente, que assim, tá sendo afrontada a Constituição, os direitos, e que as pessoas... E ele espera, na verdade, que o Trump tome atitudes cada vez mais autoritárias, uma vez que ele afrontou os próprios parlamentares. E que não há uma oposição real, tá, gente? Os estadunidenses enxergam... O chat me corrigiu, estadunidenses, vocês estão certos. A oposição ao Trump, que é o Partido Democrata, não tem respaldo nenhum. E aí, voltando para a questão da visão aristocrática, da visão real, os veículos de comunicação já estão mostrando isso, né? A Economist, por exemplo, já usou de ilustração essa foto do Trump de costas, com uma coroa nas representações da revista. E a Time também chegou a fazer uma brincadeira como o Trump se vê no espelho. Ele se vê como o rei, ele se vê como o escolhido. E essa ideologia tanto tá no Brasil que, assim, Ana, eu até falei lá no grupo, eu entrevistei a Carla Zambelli em 2017, no longínquo ano de 2017, quando ela se autodeclarava monarquista. Pô, Eu vou trazer essa entrevista dessa parte.
E Vamos aí ela fala a respeito disso. Era a época do impeachment da Dilma. Ela disse que estava falida no impeachment pra mim. Terminou a entrevista perguntando se tinha dado boas respostas. Eu menti pra ela dizendo que sim. Deixei Carlinha tranquila e publiquei o negócio descendo a ripa. E ela fala sobre monarquia, gente. Revista Época foi quem deu furo na época. E aí eu perguntei pra ela: você está arrependida ou feliz com o resultado do impeachment da Dilma? Qual que é a sensação? Gente, é a Universidade de Loucos em Michigan, tá? Mas olha o que ela me responde. Impeachment nunca foi uma coisa boa. Ele mostra que o nosso sistema político ainda precisa melhorar muito para que a gente não recorra a um remédio tão amargo. Esse é um dos motivos que me levam até a monarquia parlamentarista. A meta desses doidos é o regime inglês, que não funciona do jeito que eles pregam, entendeu? Porque eles pensam na realeza. Eles não sabem a definição do rei da Inglaterra. O rei da Inglaterra não manda nada. A única coisa que eles copiaram, talvez, seja o orçamento secreto. Mesmo assim, é uma disfunção completa. Então, esse é o objetivo dos caras. E aí eu perguntei pra ela, foi uma das perguntas mais surreais que eu fiz na minha carreira. Mas você não é monarquista? Você não falou com os descendentes da coroa portuguesa? Carla Zambelli me responde: eu já era monarquista parlamentarista quando conheci Dom Bertrand de Orleans e Bragança, parente lá do deputado Príncipe, que concedeu entrevista gentilmente neste ano assim que foi solicitado. A eficiência desse sistema me fez defendê-lo considerando o que vivemos no Brasil hoje. O depoimento foi realizado nas ruas. Até aquele momento, Dom Bertrand não conhecia o meu trabalho. Essa é a ideologia de fundo do Trump, gente. A Luana tá perguntando aqui no chat, é exatamente esse o ponto, Luana. É isso. Não seriam as ditaduras uma aspiração indireta ou direta à volta de monarquias? Acho que é esse ponto que o Pedro tá levantando, E eu tô levantando uma coisa, eu tô diferenciando isso. Gente, eu não tô passando pano pra 64, tá? 64 foi um regime terrível, perseguiu, matou. Tô colocando tudo isso no bojo. Mas a galera de 64, principalmente que 64 surgiu depois de vários golpes fracassados. A galera que assumiu era a galera do servicinho. Entendeu? Eles foram lá pra cumprir tabela e eles achavam que ia ficar só um tempinho e iam sair. Ficaram. E aí eles começaram a brigar entre eles, porque, por exemplo, se você pega a história da ditadura, o Geisel queria, em algum momento ele tinha uma aspiração nacionalista, e ele brigou com a galera dos porões que estava seguindo a orientação vinda dos Estados Unidos. E os Estados Unidos também desembarcou do golpe no meio da ditadura que teve de 21 anos no Brasil. A gente teve a presidência do Jimmy Carter, que denunciou os crimes de direitos humanos no Brasil. Então é isso que eu estou diferenciando para vocês. Na verdade, tirando as patetices e o fato de todo mundo estar filmando ele hoje, o Trump é mais perigoso do que os regimes que a gente teve no passado, porque ele tem objetivos muito claros. E esses regimes vão gerando líderes piores. Porque são pessoas que se arrogam escolhidas, gente. Elas não querem mais a democracia. É o que eu estava conversando com o Pedro Serrano um tempo atrás. A extrema-direita surge quando os defeitos da democracia são superlativizados tanto que as pessoas preferem voltar para a Idade Média, acabar com os direitos das mulheres, acabar com os direitos das LGBTs, ao invés de ter que encarar os problemas da democracia de frente. Ou pregar por mais democracia, porque talvez um dos problemas da democracia burguesa é que ela é limitada. Então é disso que a gente está falando. Eu queria trazer o Financial Times, não para falar do Financial Times e nem do Trump propriamente, mas vocês entendem? Tem um pano de fundo nisso tudo. Tem uma ideologia. Quando a gente fala muito do Hitler, não é só Hitler não, gente. A gente está lidando com gente, sei lá, da época do feudalismo. Eles têm a cabeça assim. Eles acham que o mundo é deles e dane-se os outros. Se tiver que matar pobre, eles matam pobre. Eles não estão nem aí. Paranoia delirante tá trazendo aqui. Tecnofeudalismo tá rolando mesmo sem a gente perceber. E é isso. Que é do Yannis Varoufakis, né? Acho que é o nome do teórico. Varoufakis. Ele é grego. Mas é isso.
Muito legal você trazer essa abordagem, Pedro, porque a gente se esquece mesmo, e isso, no caso do bolsonarismo, é um aspecto que pra gente aqui muitas vezes foi lido quase como uma coisa excêntrica, sabe? Sabe, um tempero, um charme da bizarrice do bolsonarismo, assim, que tinha aqueles monarquistas, os pretensos herdeiros da família real brasileira, aí o monarca, lembra? Vamos lembrar que o monarca é monarca porque ele Monarquista. né, monarquista. Então, assim, toda essa galera, assim, em volta, isso pra gente, eu tenho a impressão que muitas vezes foi lido mesmo como um aspecto do bizarro, Como né? o Olavo de Carvalho foi por um tempo, né? O Meteoro foi uma das mídias Exatamente. que encarou com mais seriedade. Exatamente, a gente olhou para isso como um aspecto bizarro, assim. E, na verdade, tem uma relação e uma recorrência com os projetos fascistas no mundo inteiro. Né? E aí é muito interessante você trazer o que está sendo apontado hoje nos Estados Unidos como uma tendência a querer se pôr como rei, né, do Trump, aí evidenciada até mesmo pelo embate, dizendo que não queremos reis, não quero, você não é nosso rei, né? E demonstrar essa recorrência nos mostra como não é uma coincidência, não é um acaso, não é um temperinho nacional aqui, a presença dessa galera, né, monarquista no meio do movimento bolsonarista. Pelo contrário, isso faz parte de uma centralidade ideológica, mesmo que não apareça sempre, manifesta, né, como estava aí no discurso da Carla Zambelli, né, como não gostaria que fosse uma monarquia parlamentarista, mas seja como for, no mínimo ela está como suporte ideológico, né? A ideia de um sujeito que seja o escolhido, né? Ou de alguns escolhidos ali que vão dominar para sempre né? Por isso que para esses caras encanta tanto a história, né, da monarquia no Brasil, assim. É um fascínio, é um fetiche por este tipo de conformação, né? O Adriano Diogo deu uma entrevista aqui no Meteoro. Adriano Diogo, pra quem não sabe, foi torturado pelo Brilhante Ustra, né? E ele falou bastante a respeito de como o exército, desde o golpe da República, ele se acha como poder moderador. E esses caras que são monarquistas ou que se acham aristocráticos, eles querem fazer o Brasil voltar ainda mais, entendeu? Aí é época de Brasil Império e Brasil Colônia. É disso que a gente tá falando. Eu falo em tom de galhofa, que a família Bolsonaro parece meio a família real portuguesa, mas tem um fundinho de verdade, assim, sabe? E eles, quando você aperta eles fogem para outros países, eles não querem se misturar com a ralé, e eles não suportam a ideia do Bolsonaro passando bastão para alguém que não tem o sobrenome Bolsonaro. Isso é comportamento de monarca, isso não é comportamento de republicano. O Lula, que acusam sempre de ser centralista e tal, e ser um cara... O Lula passou a presidência para Dilma, que era uma pessoa rejeitada por setores do PT. Que era rejeitada por setores... E é rejeitada até hoje. Então, justiça seja feita, isso existe até hoje. E assim, o Lula é um democrata. O Fernando Henrique Cardoso, privatista, entreguista, é um democrata. O Michel Temer deu um golpe, eu tenho um pouco mais de dificuldade, mas ele é mais democrata que o Bolsonaro. Ele é mais democrata que o Bolsonaro. Ele faz um jogo político. O Bolsonaro é outro pedal. A base ali é completamente outra. E aí, vamos complicar essa história, a gente não tem tempo para entrar nesse buraco, mas Hermani lembra aqui no chat, não tinha influenciadora pedindo a volta da era medieval? Junta isso com todo esse apelo da extrema-direita, desse movimento conservador, de um retorno ao passado, entende? Da adoração, dos movimentos trad-wife, né? Esse tipo de coisa. Tudo isso está interligado. Né? Os aspectos, me interessa muito isso, os aspectos culturais estão interligados aos projetos políticos. Né? Então, a defesa das formas tradicionais de arte, não sei o quê, tarará, tudo isso tudo está mentira, é uma invenção. tudo.
e tá tudo interligado. Esse ideário, ele é todo conectado, né? A Luana também tá lembrando aqui, né? Tá perguntando como que a Zambelli quer ser monarquista se ela nem vem de família nobre. É ser muito delulo. Deixa eu falar um bastidor pra vocês, um off. Isso eu não contei nem pra Ana nem pra Sofia. Você sabe que você tá falando on, né? Eu tô falando on, estou falando tá. pra 1000 pessoas, mas eu não vou dar nomes, bom. eu só vou contar a título de Cautionary Tale, né? Eu recebo de fontes dentro do bolsonarismo uns links pra entrar infiltrado em umas reuniões. E eu tava numa reunião ontem de um influenciador de uma certa revista bolsonarista e ele estava falando sobre formas tradicionais de arte. Foi a aula mais chata que eu vi na minha vida, Ana. Eu larguei o computador e fui comer um lanche. Eles estão fazendo isso, gente. Isso aí me atinge pessoalmente, assim. Depois eu te conto no off em detalhes, tá? Eu te conto no off. Vou querer saber esses detalhes. Mas é muito recorrente. Eu tenho visto, assim, como eu trabalho com isso, eu tenho visto muito isso, voltar essa onda, né, nas artes também. E tá interligado também com essa fantasia de poder, de novo a fantasia, o fetiche da dominação. Essa galera tudo tem que se tratar, né? Ou, sei lá, encontrar outras formas de expressar este fetiche da dominação. Aí fica a dica. Ai, vou incendiar o chat de novo. BDSM neles! Tem outras formas de viver esses fetiches, gente. Não precisa instaurar uma monarquia consensualmente, pra você se sentir sempre, por favor, dominado. senhores. Exatamente. Nesta nota, ficamos por aqui esse corte, Pedro. Da monarquia ao chicotinho, falamos tudo. Da monarquia ao chicotinho. Porra, dá um artigo isso, hein? Dá Vamos um lá. artigo. Voltamos em instantes para mais assuntos do dia. Beijos.